Alô, queridos alunos do primeiro ano médio, estamos hoje dando continuidade a mais uma etapa do nosso assunto e hoje eu pretendo abordar esses três temas que estão aqui presentes no quadro: dever e liberdade, compromisso moral, bússola e balança. Esses conteúdos se encontram na página 165, 166 do livro de vocês de filosofia. 165 e 166. E você deve estar se perguntando por que nós pulamos de sociologia para a filosofia, mas eu só relembro a vocês o fato de eu ter dito no início das aulas remotas que por uma questão de horário nós íamos alternar o ensino das disciplinas, levando em consideração que elas são atreladas dentro do horário de aulas remotas. Pois bem, quando eu falo sobre a primeira temática, na verdade, eu estou traçando um paralelo a partir deste tema junto à ética e moral, dever e liberdade. Você vai ver no livro de vocês mais esmiuçada com relação à questão teórica. Mas a moral da aula de hoje é justamente mastigar, digerir este conteúdo que está no livro de vocês, no intuito de facilitar as vossas compreensões com relação ao nosso assunto. Dever e liberdade, paralelamente à moral. Bom, nós vimos que a moral é um conjunto de regras que orienta o comportamento dos indivíduos em grupo. Portanto, de alguma forma, existe uma moral no todo. Contudo, o indivíduo que é componente individual do todo tem autonomia para que exerça uma moral diferente da moral predominante no grupão. Então, eu não sei se você está me entendendo, mas o indivíduo não é passivo da moral geral. O indivíduo de alguma forma tem autonomia, para exercer a sua moral. Eu não sei se você me entende, mas é a ação do indivíduo que vai estabelecer uma moral alternativa para aqueles que se identificam com aquela questão. Nós não estamos aqui questionando e nem estamos inserindo dentro do contexto da moral a flexibilização da moral. Nós apenas estamos tentando demonstrar a partir deste texto que o indivíduo é autônomo para definir o que é moral para ele. Contudo, ele tem a obrigação de levar em consideração a moral que transcende a ele. E quando eu falo que ele tem a obrigação, eu estou me referindo que ele tem um dever. Por quê? Porque se a moral dele é diferente da moral do grupão, ok, beleza, ele tem liberdade para isso.
Contudo, ele tem o dever de observar se essa moral que ele adotou para si próprio não ferirá o grupão todo. Aí você diz por quê? Porque se ferir, ele vai ser de alguma forma marginalizado. Ele já vai ser marginalizado. Contudo, ele deve levar em consideração tais fatores para exercício da sua moral ou não. Ficou claro essa primeira parte aí? Ficou claro aí, azeitona? Ficou claro aí essa questão? Pois bem, vamos lá. Vamos para o segundo tópico. Não é a minha pretensão aqui se prolongar muito, até porque vocês sabem que nesse sistema de aulas remotas, a minha pretensão é sempre resumir. Pois bem, compromisso moral. Já o segundo tópico, ok? Compromisso moral. Todos nós, na verdade, somos o resultado de efeitos. Nós somos o resultado final de uma causa. Toda moral provoca efeitos, não só na pessoa que age, mas naqueles que cercam o próprio indivíduo e, claro, a sociedade. Quando eu me refiro a essa questão aqui, pessoal, eu gostaria que você atentasse para essa questão. Eu estou me referindo que a moral o compromisso moral é uma obrigação de cada um de nós. Por quê? Porque o ato moral pressupõe solidariedade, reciprocidade, amizade e sem isso ninguém vive. Portanto, esse compromisso nós temos que ter, dado a manutenção e a necessidade para que nós vivamos em sociedade. Portanto, dentro dessa perspectiva, nós somos livres e, embora sejamos livres, isso não exclui a desobediência. Ou seja, nós somos livres, mas o fato de sermos livres não significa que deveremos ser desobedientes. Você diz por quê, professor? Porque a desobediência leva ao caos. E o caos é desordem. E a desordem não é bom para ninguém. Até para o próprio exercício da moral, a desordem não é cabível. Para que haja a aceitabilidade e exercício da moral, a ordem, de alguma forma, tem que estabelecer. Então, professor, o nosso compromisso moral é o quê? Exercitar a nossa moral em decorrência da análise dos impactos dessas produzida para com os demais, ok? Ponto. E independente disso, só ressaltando essa parte, independente disso, nós temos que ter o compromisso com relação à moral para tudo aquilo que é bom, mesmo que ninguém esteja nos vendo. E tem uma citação de um cara chamado Immanuel Kant. Ele diz assim: nada que você não puder contar como fez, não faça. O que é que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo que a nossa moral tem que estar vinculada justamente aí, na lealdade, de como você realizou determinadas coisas. Moral, nesse sentido, significa você fazer o que é certo, mesmo que ninguém esteja observando.
Dentro dessa perspectiva, Platão conta um mito. E se você quiser, você pode pesquisar. O Anel de Giges está dentro da obra de Platão, A República. O que é o Anel de Giges? Giges era um pastor que teria se salvado de um terremoto, e dentro dos abalos do terremoto, esse teria aberto uma lacuna. Teria descoberto alguns corpos. E Giges andando e viu um corpo que tinha um anel. E Giges tirou esse anel desse defunto, uma caveira, né? Tirou o anel desse defunto e colocou em seus dedos. E Giges percebeu que quando usava esse anel, ficava invisível. E Giges poderia fazer tudo sem que fosse percebido, porque ele estava invisível. Inclusive, seduziu a rainha da cidade vizinha, de onde ele tinha seu criatório, e tramou o assassinato do rei. E assim o fez. Mataram o rei, Giges assumiu o poder. E eu lhe pergunto, o que você faria se você tivesse o anel de Giges? Essa é uma indagação importantíssima, porque ela parte para os preceitos morais. O que você faria se tivesse o anel de Giges? Será que você faria a mesma coisa? Alguns aqui, quem sabe, fazia sei lá o quê, ficando invisível, ó, sem ser percebido. Que coisa interessante. E ninguém saber que foi você. Moral é isso. Fazer o que é certo, mesmo sem que você seja visto. Porque se você fizer igual o Giges, você não tem compromisso moral. Com o quê? Consigo próprio. Portanto, dentro dessa perspectiva, eu gostaria de falar sobre a bússola e a balança, mas não consegui, dado ao nosso tempo, porque dá uma trabalheira danada lançar no YouTube essas aulas para cima de 15 minutos, e muitas das vezes não vai. Então, eu deixo para a próxima aula a bússola e a balança, porque tratei sobre dever, liberdade e compromisso moral, ok? Eu espero que eu tenha sido entendido. Tenha uma boa aula. Até a próxima aula. Deixe seu like e se inscreva no canal. Ok?